Meus queridos, hoje a gente vai estar resolvendo aí algumas atividades. Eu separei 4 atividades aí ao longo desses capítulos que a gente já estudou nas aulas passadas. Para quem já viu o vídeo de filosofia, vai ser parecido com aquele. Eu vou estar lendo e respondendo as questões com vocês. Aí eu peço que lá no começo vocês, se vocês quiserem, lógico, vejam quais foram as atividades, tentem responder e a gente vai tentar discutir um pouco sobre elas. Certinho? Então vamos lá. Então são essas páginas e essas atividades. Aqueles que quiserem pode pausar o vídeo e tentar responder. Considerando que vocês pausaram, vamos lá, vamos começar. Na página 20, questão número 3. Sobre método científico e construção do conhecimento nas ciências sociais, é correto afirmar que. Então, esse é o tipo de questão que você pode responder mais do que uma. Vamos começar na primeira. O pensamento sociológico utiliza conceitos que buscam explicar argumentos de forma precisa, favorecendo a explicação e compreensão de fenômenos compartilhados coletivamente. Ok, certo. Algumas das principais características científicas do pensamento sociológico é a seleção, a organização e a comparação de dados por meio de métodos racionais e objetivos de análise e informação. Certo. O trabalho de campo, isto é, a vivência no espaço junto às pessoas e grupos estudados, é um método clássico do estudo da antropologia. Certo. As análises sociológicas utilizam recursos estatísticos, entrevistas, fotografias, filmagem como fonte de pesquisa. Certo. E a última, existe uma separação rígida entre os processos de coleta de dado e métodos de análise utilizados nas pesquisas elaboradas pelas ciências políticas, pela sociologia e pela antropologia. Errado. Você usa, em alguns casos, métodos parecidos. Certinho? Então a gente tem como certos aí 1, 2, 4 e 8. E aqui eu abro já um parêntese, enquanto eu mudo de página, né, e falo com vocês. Qualquer dúvida para estar usando lá o Google Sala de Aula para a gente usar como resposta, para a gente não ficar simplesmente botando atividades lá. Se vocês acharam que há alguma dúvida na pergunta, na resposta, ou se fizeram outras atividades também e acharam alguma dúvida, comenta lá que a gente tenta tirar as dúvidas. Então vamos lá, página 25, atividade 2. Esse texto 2. Conte chama de materialismo a tendência espontânea das ciências inferiores em dominar e mesmo absorver as superiores. Essa tendência é espontânea, na medida em que toda ciência, uma vez seus métodos elaborados, buscam expandir suas explicações aos fenômenos que ainda não adquiriram demasiadamente especiais sua cientificidade plena. Essa anexação de um domínio mais complexo por um domínio inferior constitui o que Kant chama de usurpação. O exemplo mais esclarecedor do antirreducionismo kantiano se refere aos perigos do imperialismo das matérias, que ele denuncia como ardor. Essa tendência se encontra por todos os lados. A matemática estende-se sobre a física sobre a química sobre a biologia sobre a sociologia. Ok? Com base no texto, assinale a alternativa incorreta. Eu vou direto na alternativa incorreta, porque como todas as outras estão corretas, não tem como fazer explicações do erro dela. Então vamos lá. Alternativa incorreta é a letra C. Com base à ideia de usurpação de uma ciência por outra, Kant quer dizer que nenhuma ciência pode se relacionar com as demais. Não, está mostrando que ela se relaciona.
Eu acho que é bem direto e bem claro. Se vocês acharam outra resposta, comenta lá no GSA. Show? Então vamos lá, página 36. 36, número 2. A falta de espaço para brincar é um problema muito comum nos grandes centros urbanos. Diversas brincadeiras de rua, tal como pular corda, o pique-pega e outras, têm desaparecido do cotidiano das crianças, pois desenvolve tanto habilidades perceptivo-motoras quanto habilidades sociais. Considerando a brincadeira e o jogo como um importante instrumento de interação social, pois por meio delas as crianças aprendem sobre si e sobre o outro e sobre o mundo ao seu redor, entende-se que... Então, qual dessas aqui vai ser a certa? O jogo possibilita a participação de crianças de diferentes idades e níveis de habilidades motora. É essa. Vamos ver porque as outras não. O jogo desenvolve habilidades competitivas centradas na busca de uma excelência na execução de atividades cotidianas. Não. É muito mais em relação a essa interação mesmo. O jogo gera um espaço para vivenciar situações de exclusão que serão negativas para o aprendizado social. Não. O jogo está falando de interação, essas brincadeiras de interação. Através do jogo é possível entender que as regras são constituídas socialmente e que não podemos modificá-la. Não. Você pode modificar, inventar, fazer o que quiser. Isso é um pouco da brincadeira também, você construir uma brincadeira saudável e coletivamente. No jogo, a participação está sempre vinculada à necessidade de aprender um conteúdo novo e desenvolver habilidades motoras especializadas. Não, você brinca por brincar. Certinho? 3. Sobre o tema instituições escolares, assinale que for correto. Então, nesse caso aqui, a gente pode ter mais de uma. Vamos ver. A sociedade que são desescolarizadas, nela a herança cultural e os saberes necessários para a sobrevivência e a convivência são transmitidas por meio da educação informal. Verdadeiro. Nas sociedades ocidentais modernas, a escola possui, entre outras funções, a de organizar, disciplinar e controlar os indivíduos. Verdadeiro também. As instituições escolares oferecem um modelo de educação que é fundamental para o processo de socialização dos indivíduos e de manutenção de grupos. Verdadeiro. No Brasil, a educação pública e gratuita é um direito assegurado pela Constituição de 88, sendo, portanto, uma obrigação do Estado oferecer escolas e um dever dos pais ou dos responsáveis matricular e manter seus filhos na escola. Verdadeiro também. O processo de educação informal exige que os indivíduos permaneçam em período integral nas instituições escolares. Não, porque a gente está falando de uma educação informal. Certinho, meus queridos? É isso. Próxima aula, a gente dá seguimento aí à nossa matéria. Até lá.